vocês estão guardando a palavra. O que eu preguei semana passada? Vamos pregar de novo o que eu preguei a semana passada, já que esqueceram. Quem lembra? Abel e Caim, exatamente, o espírito de Caim, né? O espírito de Caim. Quem não ouviu essa palavra, ouça essa palavra, foi do domingo passado à noite. Você vai ver que às vezes a gente precisa, na verdade, recuar e vigiar nos relacionamentos, para que o espírito de Caim não entre na nossa vida e faça a gente cometer besteira, ok? Hoje não vamos falar sobre Caim, mas eu quero que você abra sua Bíblia no livro que está em Gênesis, capítulo 1. E eu não vou pregar exatamente sobre Gênesis, mas vai ser o texto que vai nos nortear para nós transicionarmos para uma outra história. Glória a Deus, glória a Deus. Quem achou diz aleluia. Diz assim, irmãos: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém? Põe a mão sobre o seu coração. Pai, nessa noite nós te agradecemos porque Tu és bom e a Tua palavra ela se renova todos os dias. Eu quero te pedir graça, direção do Teu Espírito, que a palavra não seja apenas na nossa mente, mas entre no nosso coração, estabeleça-se a Tua vontade para a glória, louvor e honra do Teu nome. Amém e amém. Antes de prosseguir pregando, quem está nos visitando nessa noite, levante uma de suas mãos para a gente conhecer você. Temos um casal ali, temos uma jovem aqui, levanta a mão de novo, só você? Ok, temos outra jovem ali. Então o pessoal que está aí perto, cumprimenta essas pessoas, e vamos dizer juntos, igreja, como? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Se você não tem uma igreja para congregar, fique conosco, com certeza Deus vai abençoar profundamente sua vida em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler é um texto que ele traz para nós algo que eu quero que você entenda nessa noite, porque se você entender isso, se eu entender isso, se nós entendermos isto, nós vamos caminhar em um nível diferente do que nós muitas vezes caminhamos, sabendo que o nosso Deus, Ele age quando eu e você não vemos. Você pode dizer isso para a pessoa que está ao seu lado, dizer assim: Deus age quando você não vê. Ok? Deus age quando você não vê. E por que isso, irmãos? Observe bem, a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que a Bíblia está nos dizendo é que a ciência, os cristãos dão em torno de 4.000 anos, né? Ou alguns 5.000 anos, no contexto chinês, já outra quantidade de tempo. A ciência já tem uma outra quantidade de tempo. Por quê? Porque, na verdade, ninguém, sabe quantos mil anos ou quantos milhões de anos o Espírito Santo de Deus passou pairando sobre a face das águas. Ninguém tem esta informação. Ninguém até hoje foi capaz de avaliar, de fato, quanto tempo isso aconteceu. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, ao pairar sobre a face das águas, ele estava preparando tudo para que a criação acontecesse. Só que o que acontece é que ninguém viu, ninguém viu o que estava acontecendo.
o que estava acontecendo. Por quê, meus irmãos? Porque Deus, ele é um Deus que ele age muitas vezes sem ninguém ver. Então há alguns aspectos que eu quero colocar aqui para você, que nessa noite nós vamos citar algumas histórias onde você vai perceber que Deus, ele é o Deus que trabalha, meus irmãos, diferente daquilo que nós muitas vezes pensamos ou pedimos, né? Eu quero nessa noite primeiro destacar aqui a questão de que Deus, no princípio, criou Deus o céu e a terra. Em segundo lugar, diz que o Espírito pairava sobre a face das águas. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz assim: enquanto você ora, os céus trabalham ao teu favor. A primeira coisa que eu quero destacar aqui é que, apesar de você achar que tudo está fora daquilo que você estabeleceu ou fora do teu controle, apesar de você achar que não tem nada acontecendo, o Deus que você orou, quem aqui já orou a Deus, falando com Deus ou pedindo alguma coisa? Deus, no momento em que você ora a Deus, você estabelece nos céus comandos, e aí Deus, ele começa a trabalhar, mesmo que você não veja. Diga aí para a pessoa que está falando: Deus trabalha e você não vê, mas ele trabalha. Quem aqui já teve a experiência de orar e, por exemplo, depois de um tempo, até mesmo você ter esquecido a oração, algo aconteceu na sua vida? Levanta a mão aí, quem já teve essa experiência? Por quê? Porque você orou a Deus, Deus começou a mobilizar os anjos para trabalharem ao seu favor, a fim de que no tempo certo, a fim de que na hora certa, todas as coisas venham até você e aconteça o que ele já estabeleceu para a sua vida. Ninguém vê, mas ele está trabalhando. Quando Jesus ressuscita Lázaro, vocês acham o quê? Que quando Jesus ressuscitou Lázaro, meus irmãos, ele estava já podre, né? Porque 4 dias já cheirava mal. Porém, quando Jesus disse para a Maria e Marta, disse: Lázaro ele não morreu, ele vai ressuscitar. No momento que Jesus liberou a palavra, os órgãos de Lázaro já começaram a serem restaurados, e quando Jesus diz para Lázaro: Lázaro, venha, ele automaticamente recebeu toda a restauração que ele precisava. Alguém viu isso acontecer? Não, mas estava acontecendo. Então eu quero nessa noite dizer para você, irmão, se você orou, creia, o Senhor está trabalhando ao seu favor. Você crê nisso? Diga: eu recebo. Amém? Deus está trabalhando ao seu favor. O Espírito Santo estava trabalhando, pairando sobre a face das águas, e aparentemente não estava acontecendo absolutamente nada. Mas Deus estava trabalhando. Então, a segunda coisa que eu quero que você pense nessa noite e que você coloque no seu espírito é que Deus, ele tem a cronologia dele, é diferente da nossa cronologia. A ideia de tempo de Deus não é a mesma ideia de tempo nossa. Eu já falei aqui, eu já preguei um dia sobre o tempo Cronos e o tempo Kairos. E essas duas coisas, para mim, por exemplo, 30 anos é muito tempo. Para você, 30 anos é muito tempo? Sim ou não? Quem está perto, por exemplo, 30 anos para mim já é muito tempo mesmo. Eu tenho 53 anos. 30 anos para mim vai chegar aos 83, se chegar. Talvez eu já esteja lá com o Pai na glória, né? Só olhando vocês aqui, glória, glória. 30 anos. Mas a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos para Deus é como um dia. Quem falou isso foi o apóstolo Pedro, porque os irmãos começaram a dizer para Pedro assim: Pedro, você falou que Jesus está voltando? Quem aqui já ouviu falar que Jesus está voltando há 30 anos atrás? Quem já ouviu falar? Só eu que vi, gente, para revelar a minha idade, aleluia.
há 15 anos atrás, 20 anos atrás, e você ouvia falar que Jesus está voltando, e Jesus não voltou até hoje. Por quê? Porque Deus, diga, Deus é um ser eterno, então Deus, ele não está limitado ao Cronos, ele está gerenciando pelo Kairos. Então eu quero que você abra sua Bíblia, né? Nós não vamos ler todo o texto, mas eu quero que você deixe marcado, não precisa você ler, mas deixa marcado aí essa história. Gênesis 41, deixa marcado, porque eu vou citar a história. Quem conhece a história de José do Egito? Todos conhecem a história de José do Egito? Então, eu quero que você acompanhe a história de José do Egito. Irmãos, quando José recebeu a promessa, ele tinha aproximadamente entre 15 e 16 anos, a 17 anos. Com quantos anos Deus cumpriu a promessa na vida de José? Quem lembra? Aproximadamente 30 anos. Ele recebe a promessa com 17 anos, 16 anos, e Deus cumpre a promessa com José 15 anos, 17 anos depois. Então, a primeira coisa que eu quero que você nessa história observe. Meus irmãos, Deus falou com José e disse a José, você vai ser governador, não é? Você vai governar, mas, meus irmãos, o que acontece na vida de José? É que José é vendido pelos irmãos. José, coincidentemente, presta atenção nisso que eu vou falar agora. José, coincidentemente, no dia que José é vendido pelos irmãos, está passando uma caravana que vai para onde? Para o Egito. José vai cair aonde? Na casa de Potifar. Depois José vai cair aonde? Na cadeia. Depois da cadeia, José vai para o palácio. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus não é Deus de coincidências. Diga de novo: Deus não é Deus de coincidências. E às vezes, para cumprir o propósito, você pode achar que alguma coisa está demorando na sua vida, mas Deus está trabalhando para que no tempo certo você compareça diante de Faraó, receba um anel no seu dedo, receba uma veste de honra e ocupe o lugar que é seu. Amém? Deus é o Deus que trabalha desse jeito. Mas a Bíblia vai dizer para nós que quando José, ele está na casa de Potifar, o destino de José, logo em seguida é onde? Prisão. Ao chegar na prisão, tem dois homens que estão com ele, e eles eram aqueles que serviam ao rei. Era o copeiro e quem lembra? O padeiro. O copeiro e o padeiro. Eles dois têm um sonho. O padeiro tem um sonho que ele tem uns pães na cabeça, vem as aves e come. O outro, o copeiro, tem um sonho de que ele está servindo novamente ao faraó. Quem conta o sonho primeiro é o copeiro. O copeiro levou lá o sonho e ele falou assim, o José falou assim, você vai ser restituído. A Bíblia diz então que quando José falou que ele seria restituído ao posto, a Bíblia diz que o padeiro falou assim, eu quero ouvir o meu sonho também, interpreta o meu sonho. Quando ele interpretou o sonho, José falou assim, você vai ser morto. Faraó vai matar você. E a Bíblia diz que assim como José falou, aconteceu. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim, Deus vai colocar você em lugares que você vai dizer para as pessoas o destino delas. Amém? Quem quer isso para a sua vida? É responsabilidade, né? Mas o que eu quero que você entenda nessa noite, meus irmãos e irmãs, é que Deus, Ele quando coloca você num lugar, Ele tem um propósito específico. Diga aí para a pessoa que está ao seu lado, a cadeia não é o lugar que Deus tem para você. Amém? A cadeia não é o lugar que Deus tem para você, mas a cadeia
pode ser o lugar que Deus te levou para definir o destino de pessoas. Amém? O destino de pessoas. E a Bíblia diz então que quando ele interpreta o sonho, o moço que estava então com ele, o copeiro, volta para o lugar, e José fala assim: lembra de mim quando você estiver com Faraó. Ele lembrou, sim ou não? Não. 2 anos se passaram para que ele lembrasse. Ok, meus irmãos? Agora presta atenção no detalhe. Será que Deus se atrasa? Não. Será que ele adianta? Não. A Bíblia diz que quando o copeiro foi restituído ao lugar dele, passaram-se 2 anos. Então, depois de 2 anos, Faraó tem um sonho, e aí então o copeiro se lembra e diz assim: olha, na prisão tem um moço que interpreta sonhos. E a Bíblia vai dizer então que Faraó manda chamar José, e José então é levado à presença do rei, e lá na presença do rei ele interpreta o sonho, e ele então é constituído como governador. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: Deus, ao seu tempo, vai te colocar no lugar que Ele tem para você. Agora, irmãos, Deus, Ele nem se atrasa e nem adianta, porque se José tivesse entrado na presença do rei há 2 anos atrás, não haveria como ele interpretar o sonho de Faraó, porque Faraó não tinha sonhado ainda. Irmãos queridos, eu quero que você entenda isso. Enquanto você ora, enquanto você vive sua vida, Deus está trabalhando ao seu favor, fazendo convergir todas as coisas para o seu bem. Você crê nisso? Amém? Você precisa crer nisso, porque se você não crer nisso, você vai entrar no nível de estresse, você vai entrar no nível de agonia, você vai entrar no nível onde você diz assim: meu Deus, o que está acontecendo com a minha vida? Senhor, por que nada dá certo? Presta atenção, você precisa entender que enquanto você caminha, Deus está trabalhando ao seu favor. Se você crê nisso, aplauda ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Diga: eu creio, Senhor. Diga: eu creio, Senhor. Tu estás cuidando de tudo para mim. Amém. Mas a Bíblia detalha aqui, meus irmãos, com relação a José, é que José, quando ele é chamado para estar com o rei, presta atenção nisso que eu vou dizer para você. Onde foi que José foi primeiro? Quando ele foi para o Egito, para onde foi que ele foi primeiro? As estudiosas aqui, as universitárias. Para onde? Casa de Potifar. E a Bíblia diz que a casa de Potifar, quem era Potifar? Uma autoridade que servia a Faraó. Automaticamente, meus irmãos, quando José foi para a prisão, ele tinha roupas especiais. A Bíblia vai dizer para nós que quando Faraó, ele chama José, meus irmãos, quando José foi para a casa de Potifar, ele aprendeu como é que uma pessoa se comporta diante do rei, ele aprendeu como é que se fala com o rei, ele aprendeu qual era a veste que ele teria que se apresentar diante do rei. Eu quero dizer isso para você, meu irmão: não ache que da sua vida alguma coisa é por acaso. Deus está te soprando em direção ao teu destino. Os lugares que você passa, as experiências que você passa, o que você viveu, Deus vai pegar tudo isso para dizer para você: tudo que você viveu foi para viver esse momento que eu tenho para a sua vida. E a Bíblia diz que José se direciona para o seu guarda-roupa, se barbeia, põe a sua melhor roupa e vai se apresentar a quem? A Faraó. Você sabe qual o grande problema de muita gente? É que você ora, mas você não crê que a hora de se apresentar ao rei vai chegar. E muitas vezes essa hora chega e você não está preparado para se apresentar ao rei.
Então ele se prepara, muda as vestes. Muitas vezes, meus irmãos, na sua vida você vai ter que deixar as vestes velhas para trás. Você vai ter que abrir mão de coisas para viver, de coisas velhas para viver um novo de Deus na sua vida. Você vai ter que abrir mão de hábitos antigos para viver coisas novas. Você vai ter que abrir mão de coisas que você às vezes era apegado, de lugares muitas vezes para viver o novo de Deus. Mas se você tem orado, quantos aqui tem orado para Deus fazer coisas grandes na sua vida? Levante a mão, levante a mão. Você que tem orado, diz: Senhor, eu preciso que o Senhor faça isso. Irmão, se prepare, porque vai haver um momento em que você vai trocar suas vestes e o Senhor vai te colocar no lugar certo. Você recebe isso, aplauda ao rei, diga: eu recebo. Aleluia. A gente canta esse cântico, né? As vestes. Então, a Bíblia diz que quando José chegou diante de Faraó, se apresentou ao rei, a Bíblia diz que ele interpreta o sonho. E automaticamente o rei coloca um dedo, o anel no seu dedo, e diz: a partir de hoje você é governador. O que eu quero dizer para você nessa noite, você talvez esteja aqui, e talvez você esteja nessa cidade, talvez você esteja em um lugar, um emprego, você talvez esteja em uma casa, não sei. Mas se aí não é o teu destino, você não vai ficar aí. Se aí não é o destino final de Deus para a sua vida, você não vai ficar aí. Mas ouça isso. Esteja preparado. Se você tem orado, você precisa estar preparado. Sabe por que José se preparou? Sabe por que José disse para o copeiro: lembre-se de mim quando você estiver lá? Porque dentro de José havia um sonho. Havia algo que dizia para ele: você vai governar. Então, nessa noite, levante suas mãos, que eu quero liberar isso para a sua vida. Deus vai colocar as pessoas certas, Deus vai colocar a circunstância certa, e na hora certa, você vai mudar de veste, vai comparecer diante do rei, e ele vai colocar o anel no seu dedo, para que você comece um tempo novo na sua vida. Você recebe isto, aplauda ao rei dos reis, diga: eu recebo, aleluia, eu recebo, aleluia. Por último, existe algo aqui, quando a Bíblia diz, observe bem o versículo 2, diz assim, que o Espírito pairava sobre a face das águas, mas no versículo 3, Deus diz assim: haja luz e houve luz. Olhe para a pessoa que está só e fala assim: basta uma palavra de Deus e tudo muda na sua vida. Tudo muda. Quem já tem uma palavra de Deus na sua vida? Quem já recebeu uma palavra de Deus na sua vida e mudou sua vida? Mudou sua vida. Amém? A minha vida mudou depois de uma palavra de Deus para mim. E a vida de muitas pessoas aqui neste lugar. E aí eu tenho no capítulo 3 de Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. A Bíblia vai falar que Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro Jetro, e ele de repente se depara com a sarça ardente. Sarça ardente, imagina que isso aqui, olha, está seco e começa a pegar fogo, mas não se destrói. Então, o que a Bíblia está dizendo é que Moisés, ele se depara, obrigado, filha. Ele se depara com a sarça ardente. Deus fala com ele depois de dentro da sarça, e Deus usa, diga, uma palavra. Uma palavra. A palavra que Deus usa para Moisés é: Moisés, você vai libertar o meu povo do Egito.
uma palavra e muda a história de Moisés. Agora presta atenção, a Bíblia diz que o Espírito pairou por muito tempo. Não sabemos quanto tempo, mas no dia em que Deus liberou uma palavra sobre a terra, tudo começou a mudar. Irmão, eu quero que você saia daqui entendendo isso. Você não vê, eu não vejo, mas Deus está trabalhando para você. Deus está preparando todas as coisas, porque vai chegar um dia em que Ele vai olhar para você e dizer assim: chegou a sua hora. E quando Ele diz, chegou a sua hora, não importa o que está acontecendo, tudo vai acontecer, porque basta uma palavra de Deus para a sua vida. Você recebe isso, dá um glória aí no seu lugar, aleluia! Agora, quem era Moisés? Um fugitivo que estava pastoreando as ovelhas do seu sogro. Mas na hora que Deus disse para ele assim: você vai libertar o meu povo do Egito, tudo que Moisés precisava veio sobre ele. Não há, irmãos, presta atenção, não há no nosso tempo compreensão para essas coisas. Porque o nosso tempo é o tempo Cronos. E no tempo Cronos, a nossa cabeça não entende essas coisas. Como é que você pega um cara que a perspectiva dele de vida era continuar pastoreando, e ele então pega esse cara e coloca para ser libertador? O que eu quero que você entenda nessa noite é que você e eu não podemos ficar presos ao que nós vivemos, porque o que nós vivemos muitas vezes pode ofuscar o que Deus quer que nós vivamos. Então, nessa noite eu quero que você entenda: tudo que Deus está fazendo você caminhar, tudo, se você chegou até, se você entregou sua vida para Jesus, deixou Deus assumir o controle da sua vida, o que está acontecendo? Deus está te levando para o lugar certo. Deus está te levando, assim como Ele levou Moisés para o lugar certo, onde ele teria um encontro, onde ele liberaria uma palavra, onde ele mudaria a história de Moisés. Deus, da mesma forma, está conduzindo tua vida para que ali neste lugar, tudo o que Ele tem falado, tudo o que Ele quer que você viva, aconteça. Mas você precisa crer que Ele está trabalhando, ainda que você não veja, ainda que você não entenda. Você entende isso nessa noite? Amém? É preciso compreender isso. E aí então Moisés se põe ali diante de Deus. E quando Moisés sai daquele encontro com Deus, por causa de uma palavra de Deus, ele não é mais a mesma pessoa. Agora, vocês lembram quem era Moisés? Lá no Egito? Quem era Moisés? Príncipe. Então o que é que Moisés faz? Moisés sabia que para se apresentar diante de Faraó, ele não podia se apresentar de qualquer maneira. Ele muda suas vestes, sai e vai em direção agora ao rei. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: Deus vai mudar vestes. Fala para outra pessoa: Deus vai mudar suas vestes, porque você vai se apresentar em lugares que vão exigir de você novas vestes. Deus, muitas vezes, precisa mudar as nossas vestes para experimentarmos, para vivermos. Por isso que eu comecei esse culto dizendo para você que muitas vezes nós precisamos abrir mão do velho para vivermos o novo. Abrirmos mão de coisas
que muitas vezes não nos acrescenta, para que Deus possa nos fazer viver o novo. Imagina se José tivesse dito assim: bom, eu vou ficar por aqui mesmo, está tão bom, sou o líder aqui dos bandidos, né? Imagina se Moisés tivesse dito: não, Deus, eu vou ficar por aqui mesmo, você aqui o pastor do meu sogro, estou muito bem, obrigado. Teria tido libertação para o povo no Egito? Sim ou não? Para o povo de Israel no Egito? Sim ou não? Talvez Deus levantasse uma outra pessoa. Mas quem seria Moisés? Ninguém. Eu quero nessa noite dizer para você: Deus, ainda que você não veja, Ele está trabalhando para que aquilo que Ele falou ao teu respeito, no dia certo, se cumpra. Então não se preocupe. Se for preciso mudar de você de lugar, Ele vai mudar você de lugar. Se for preciso mexer com a sua estrutura, Ele vai mexer com a sua estrutura. Se for preciso mudar a direção da sua vida, Ele vai te mudar. Mas se você um dia entregou sua vida para Jesus e disse para Ele: assume o controle, Senhor, aqui a minha vida, faz o que Tu queres, Senhor, eu quero viver. Quem aqui já orou e disse assim: Senhor, eu quero viver coisas grandes contigo? Quem já orou assim? Quem já orou, falou isso para Deus? Pois é. Se você já orou e falou coisas como estas, Deus precisa dar uma sacudida em você, para te levar para o nível que Ele quer. Mas nessa noite eu quero que você saia daqui entendendo que Deus está trabalhando enquanto você não vê. Deus está trabalhando enquanto você não vê. E eu quero finalizar contando para vocês, né? Eu já contei para vocês algumas vezes o meu testemunho. Imagina aqui que Deus chegue nessa igreja e fala assim: olha, eu tenho com vocês uma obra a fazer, mas para que eu cumpra a obra que eu tenho para fazer com vocês, tem uma pessoa aí na cidade que precisa estar aqui com vocês. O que nós vamos fazer? Como é que a gente descobre quem é essa pessoa? Então foi isso que aconteceu comigo. Deus falou com o grupo e disse assim: olha, tem alguém aí no mundo que vocês precisam dele aqui para começar a obra que eu tenho com vocês. E sabe, irmãos, enquanto a igreja orava, Deus estava trabalhando comigo. E no dia que esse pessoal resolveu fazer a obra, Deus me levou até eles. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: Deus vai colocar as pessoas certas na sua vida. Amém? Na vida de José, Deus colocou aqueles copeiros na sua vida. Eu não sei quem vai ser, mas Deus vai colocar a pessoa certa no lugar certo para você então ser abençoado por essa pessoa. Essa pessoa vai ser usada por Deus para te soprar. No caso de Moisés, quem levou Moisés para o lugar onde Deus queria falar com ele, quem foi? Quem lembra? A ovelha. A ovelha se desgarrou das outras e foi para o lugar onde Deus queria. Meu irmão, Deus vai usar, levante suas mãos aí, eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Deus vai usar pessoas para te conduzir ao lugar que Deus quer que você esteja. Você recebe isso? Aplauda ao Senhor dos Exércitos. Aleluia! Então não tenha medo. Porque da mesma forma que o Espírito pairou sobre a face das águas, preparando todas as coisas, o Espírito de Deus está pairando sobre sua vida, conduzindo todas as coisas para o dia para o dia em que Deus vai fazer acontecer o que tem que acontecer na sua vida. Amém? Porque você não foi chamado sem propósito. Amém? Você não é qualquer pessoa. Deus tem um propósito específico com você. Hein, Jalzinho? Tu imaginou que um dia tu ia estar do lado dessa menina aí? Jalzinho fez seminário em Belo Horizonte, falou: pastor, e aí, Jal, vem para cá? Ele falou: não, pastor, vem não. Que não é mais meu lugar. Lembra, Jal? Não me vejo mais aqui. Eu falei: é mesmo, Jalzinho. Daqui a pouco Deus sopra Jal para cá.
E hoje a gente estava sentado aqui, ele falou assim, pastor, eu preciso me organizar porque eu vou casar. Tá. Amém? Isso aí já. Deus sopra você. Deus te conduz para o lugar certo. Então, para de se estressar. Para de se debater. E deixa Ele te conduzir. Amém. Amém. Você recebe essa palavra nessa noite? Amém. Se coloque em pé em nome do Senhor Jesus. Nessa noite, coloque-se em pé nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Põe a mão sobre o seu coração nessa noite em nome do Senhor Jesus. Pai querido, eu quero agradecer a Ti por esta palavra em nossos corações, meu Deus. Eu quero colocar em Tuas mãos a vida de cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas nesta noite. Espírito Santo, Tu estás aqui. Aleluia. Aleluia. Eu sei que tem pessoas aqui, Senhor, que o Senhor está mudando vestes nessa noite. O Senhor está mudando comportamentos nessa noite para o propósito. Tem pessoas aqui que o Senhor vai levar a experiências tão grandes contigo, porque essas pessoas precisam dessa experiência contigo. O Senhor levou Moisés para uma experiência contigo, porque ele precisava experimentar e conhecer mais o Senhor. Tem pessoas aqui que o Senhor vai fazer essa pessoa experimentar algo sobrenatural, para que ela saiba que é o Senhor na sua vida, meu Deus. Nesta noite faz isso. Oh, aleluia. Oh, aleluia, tem pessoas aqui que o Senhor vai mudar de lugar, vai mudar de cidade, porque não é este o destino dela. Tem pessoas que o Senhor vai mudar de emprego, porque não é esse o lugar que o Senhor quer. Mas eu oro a Ti para que ninguém, Senhor, ninguém que está aqui neste lugar, nenhuma pessoa que está neste lugar atribule o seu coração pelas mudanças que o Senhor quer fazer, mas que saibam que enquanto elas oravam, enquanto elas te buscavam, o Senhor estava trabalhando e está trabalhando com elas e conduzindo, soprando para o lugar que o Senhor quer que elas estejam. Eu oro a Ti, Paizinho querido, que cada um que está aqui compreenda isso, compreenda isso, compreenda isso, compreenda isso, meu Deus, em nome de Jesus. E toda fortaleza de Satanás, toda fortaleza contrária, toda fortaleza do mal, que porventura queira conduzir essa pessoa para um destino diferente do que o Senhor tem